Há algo silencioso, mas devastador, que governa a vida de milhões de pessoas. A necessidade insaciável de aprovação é como um fio invisível que prende suas escolhas, molda seus relacionamentos e apaga pouco a pouco sua verdadeira essência. Carl Jung, com sua visão de psicologia profunda, já dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta em nossa vida como destino. A busca pela validação externa é um desses destinos invisíveis. Um ciclo de escravidão psíquica que poucos ousam reconhecer. E aqui, neste exato instante, você começará a enxergar a verdade por trás dessa compulsão oculta. Mas lembre-se, no final deste vídeo, eu vou revelar uma técnica rara e transformadora, diretamente ligada a esse tema, que poderá ativar algo profundamente diferente em você. Você já sentiu que mesmo depois de ser elogiado, ainda assim não foi o bastante? Já percebeu que por mais que tente agradar, a sensação de vazio continua crescendo dentro de você? Isso acontece porque a aprovação não sacia a alma, ela apenas alimenta um personagem. E é exatamente aqui que a psicologia junguiana nos convida a mergulhar, distinguir o eu verdadeiro da persona. Para Jung, a persona é a máscara social que criamos para sermos aceitos, para sermos vistos como bons, corretos, adequados. Mas quando confundimos a máscara com a alma, começamos a viver para os olhos dos outros e não mais para a chama interior. A multidão vive assim, escondida atrás de máscaras, acreditando que precisam se adequar aos padrões impostos, reproduzindo papéis que não escolheram conscientemente. É por isso que tantos se perdem, acreditando que a aprovação é amor, quando na verdade é apenas reflexo condicionado. Mas aqui está a primeira revelação. A necessidade de aprovação não é apenas um traço de personalidade tímida ou insegura. É, na verdade, um arquétipo ferido que clama por reintegração. O ser humano que vive assim não busca só ser aceito, busca inconscientemente reencontrar o self, aquela instância superior da psique que une todas as partes fragmentadas do ser. Feche os olhos por um instante e imagine. Quantas vezes você deixou de dizer o que realmente pensava por medo do julgamento? Quantas vezes sorriu quando na verdade queria chorar? Essa sensação de se trair silenciosamente é o peso da persona dominando sua vida. Jung afirmava que todo o processo de individuação, o caminho de se tornar quem realmente somos, exige atravessar esse campo de máscaras. Não se trata de destruí-las, mas de reconhecer que são apenas ferramentas e não a verdade essencial. Mas de onde vem essa ferida tão antiga? As tradições espirituais mais veladas falam de um tempo em que o ser humano vivia em união consigo mesmo e com o todo. No entanto, com a queda na separação e no esquecimento, passamos a buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Os Vedas falam da avidya, a ignorância primordial, os gnósticos da centelha divina aprisionada no mundo, os alquimistas do chumbo da personalidade que precisa ser transmutado em ouro espiritual. A aprovação dos outros tornou-se uma moeda de troca ilusória para aliviar essa sensação de perda. E é fascinante perceber como a ciência moderna começa a tocar esse mesmo mistério. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, quando recebemos curtidas, elogios ou validação social. Mas logo depois o efeito desaparece, deixando um vazio ainda maior, exatamente como Jung descreveu ao falar da sombra. Aquilo que é negado, rejeitado ou projetado, retorna para nos assombrar em ciclos repetidos. A busca pela aprovação é, em essência, um vício bioquímico aliado a um vazio arquetípico. Você pode observar isso em sua própria vida. Pense naquele momento em que postou algo esperando reconhecimento e, ao ver poucos retornos, sentiu uma pontada de tristeza. Essa sensação não é trivial. Ela mostra que seu eu interior ainda depende da persona para se sentir vivo. Jung explicava que o caminho da individuação exige confrontar a sombra,
aceitar as partes rejeitadas de si mesmo e, assim, libertar-se das correntes invisíveis da opinião alheia. Cada vez que você se entrega à necessidade de aprovação, entrega também o poder de sua alma. Mas existe um portal de prática, simples e acessível, que pode ser ativado. Agora mesmo, respire fundo. Traga à mente um momento em que você buscou aprovação e não a recebeu. Observe a sensação no corpo, sem julgamento. Apenas sinta, depois diga mentalmente: eu escolho me aprovar. Essa frase pode parecer pequena, mas abre espaço para uma reconfiguração profunda. Quando você aprova a si mesmo, retira a persona do trono e devolve o poder ao self. É um ato alquímico, uma microtransmutação da alma. E ainda assim, isso é apenas a superfície. Porque o verdadeiro segredo por trás dessa dinâmica é mais profundo do que a simples aceitação pessoal. É um código oculto, um padrão milenar que, uma vez revelado, transforma completamente a forma como nos relacionamos com os outros e conosco mesmos. E quando você acessar o que está por trás desse padrão, descobrirá que a aprovação que sempre buscou nunca esteve fora, mas era a lembrança de algo muito mais sagrado. A necessidade de aprovação se comporta como um eco psíquico que reverbera desde a infância até a vida adulta. Quando crianças, aprendemos rapidamente que ser aceito significa sobreviver, ser amado, ter um lugar seguro. O olhar dos pais, dos professores, dos colegas, torna-se uma lente através da qual acreditamos que nossa existência vale mais ou menos. O problema surge quando esse padrão infantil não é dissolvido na maturidade e passa a reger toda a vida interior, transformando-se em um tirano invisível que decide nossas escolhas. Jung afirmava que os complexos infantis, quando não integrados, atuam como entidades autônomas dentro da psique, moldando nossas ações sem que percebamos. Assim, a necessidade de aprovação é, na verdade, um complexo que sequestra nossa liberdade silenciosamente, nos mantendo presos a um eterno ser bom o suficiente que nunca se concretiza. Ao observarmos esse fenômeno com os olhos da psicologia profunda, percebemos que ele está enraizado em um arquétipo coletivo, o arquétipo da criança ferida. Essa criança interior carrega a memória da rejeição, do abandono, da sensação de não ser amada pelo que realmente é. E como resposta, desenvolve a persona, a máscara que garante a aceitação. O problema é que, com o tempo, a máscara se fortalece tanto que o verdadeiro eu se torna quase irreconhecível. Viver assim é existir em segunda mão, como se a vida fosse sempre encenada em um palco de expectativas alheias. Quando Jung falava do processo de individuação, ele apontava exatamente para esse rompimento necessário: arrancar o véu da persona e se confrontar com a sombra, onde a criança ferida repousa, aguardando ser ouvida. Imagine uma pessoa que, ao entrar em um ambiente, imediatamente molda seu comportamento para agradar. Ri quando não acha graça, concorda quando discorda, silencia quando sua alma clama por expressão. Essa adaptação constante gera uma fadiga espiritual devastadora, um cansaço profundo que não é físico, mas existencial. O corpo até se mantém ereto, mas a alma definha. Jung dizia que a maior tragédia da vida é se tornar aquilo que os outros esperam de nós, ao invés de ser quem realmente somos. Cada vez que você reprime sua autenticidade para conquistar um olhar de aprovação, você entrega um fragmento da sua vitalidade ao vazio. Nas tradições antigas, essa dinâmica era descrita em termos de perda da alma. Os xamãs, por exemplo, acreditavam que quando alguém vivia em função da aprovação alheia, uma parte do espírito se desprendia, indo para o domínio dos outros. Só por meio de rituais de resgate a pessoa poderia recuperar sua força vital. Jung traduziu esse mesmo mistério em linguagem psicológica. A perda da alma é o afastamento do self, e o resgate exige atravessar a noite escura da sombra.
Não é coincidência que alquimistas também falavam de dissolver as falsas formas para libertar a essência dourada, aprisionada no chumbo da personalidade. Se olharmos para a vida cotidiana, percebemos como essa busca incessante por aprovação está embutida até nos detalhes mais banais. A forma como alguém escolhe suas roupas, não pelo que sente, mas pelo que imaginam que será aceito. O modo como edita suas palavras nas redes sociais, calibrando cada frase para receber curtidas e corações. O silêncio desconfortável, quando uma opinião divergente poderia surgir, mas é engolida para preservar a harmonia superficial. Cada gesto é uma oferenda ao altar invisível da aprovação, e esse altar nunca se satisfaz. Ele exige mais e mais, até que o ser humano se torne apenas reflexo, sombra de si mesmo. A ciência comportamental confirma que esse mecanismo é viciante. Pesquisas em psicologia social mostram que o cérebro humano é programado para buscar sinais de aceitação, porque durante milhares de anos, viver fora do grupo significava risco de morte. Hoje, porém, essa programação evolutiva se transformou em prisão. Não precisamos mais da aprovação tribal para sobreviver fisicamente, mas a psique ainda funciona como se precisasse. Assim, vivemos num paradoxo. Mais livres do que nunca, mas escravizados por algoritmos invisíveis de aceitação. Jung diria que estamos presos em um mito inconsciente, repetindo padrões arcaicos que já não servem à nossa evolução. E é nesse ponto que entra o conceito de sincronicidade. Quando alguém começa a questionar esse padrão, a vida responde com sinais. Você começa a notar coincidências significativas, livros que aparecem no momento certo, conversas que tocam o coração, experiências que revelam novas perspectivas. A sincronicidade, como descreveu Jung, é o diálogo da alma com o cosmos. É como se o universo inteiro colaborasse para que você despertasse dessa necessidade infantil de aprovação e percebesse que a verdadeira validação vem da conexão com o self, não dos aplausos externos. Mas libertar-se dessa compulsão não é apenas um processo psicológico, é uma transmutação alquímica. O alquimista interior precisa pegar o chumbo da dependência emocional e aquecê-lo no fogo da consciência até que se transforme em ouro. Esse ouro não é a aprovação dos outros, mas a autoaceitação radical. Os textos herméticos já diziam: o que está em cima é como o que está embaixo. Quando você aprova a si mesmo, cria uma ressonância que transforma também sua relação com o mundo externo. A validação que antes era mendigada se torna magnetismo natural. No entanto, a jornada é desafiadora porque envolve o confronto com a sombra. E a sombra, nesse caso, é o medo profundo de não ser amado se você for quem realmente é. Esse medo é como um guardião no limiar da individuação. Ele sussurra: se você mostrar sua verdadeira face, será rejeitado. A maioria das pessoas recua diante desse guardião e volta a vestir a máscara. Mas aqueles que ousam atravessar esse portal descobrem algo espantoso. A rejeição que tanto temiam era, na verdade, uma ilusão. Porque quem se ama e se aprova interiormente nunca pode ser realmente rejeitado. Observe que, ao longo da vida, as pessoas que mais respeitamos não são aquelas que se moldam para agradar, mas as que permanecem fiéis a si mesmas, mesmo diante da desaprovação. São essas almas que se tornam faróis, inspirando os outros a também romperem suas máscaras. Jung chamava isso de processo de individuação, tornar-se singular, único, irrepetível. Cada passo nessa direção é uma ruptura com a necessidade infantil de ser aplaudido e uma entrada no reino da autenticidade. Pense em quantas escolhas você não tomou por medo da desaprovação. Uma carreira não seguida, um amor não vivido, uma palavra não dita. Essas omissões se acumulam e formam um peso invisível. O self clama por expressão, mas a persona insiste em silenciar.
Essa tensão é o que gera crises existenciais, depressões silenciosas, ansiedade difusa. Jung dizia que a neurose nada mais é do que o sofrimento da alma que não encontrou seu sentido. E talvez o maior sentido perdido seja justamente este: viver não para ser aprovado, mas para ser inteiro. Esse dilema também aparece nos mitos. Pense no mito de Narciso, que busca incessantemente refletir sua imagem, mas morre sedento diante de sua própria ilusão. A necessidade de aprovação é um narcisismo coletivo. Buscamos nossa imagem no reflexo dos olhos alheios, mas nunca encontramos a fonte verdadeira. O mito nos alerta: aquele que se perde no reflexo perde a própria vida. Só quem mergulha além do espelho, encarando a escuridão da sombra, encontra a água viva que sacia. Os apócrifos cristãos falam de uma frase atribuída a Jesus: se aquilo que está dentro de ti não for trazido à luz, ele te destruirá. É exatamente o que acontece com a necessidade de aprovação. Se não trouxermos à consciência esse padrão oculto, ele corrói a alma silenciosamente. Mas se for iluminado, se for exposto à clareza da atenção, transforma-se em combustível para a individuação. Esse é o ponto em que psicologia profunda e espiritualidade se encontram. Ambas clamam pela integração, pelo retorno à totalidade perdida. E aqui entra uma percepção crucial. Não se trata de eliminar totalmente a persona. Ela é necessária para viver em sociedade, para desempenhar papéis. O problema está em confundir a máscara com a identidade. Quando a persona se torna soberana, o self é exilado. Mas quando a persona é reconhecida apenas como ferramenta, ela perde o poder tirânico e se torna aliada. É como vestir uma roupa para uma ocasião sem jamais esquecer que a pele verdadeira está por baixo. Esse equilíbrio é a marca do ser humano individuado. Talvez você esteja se perguntando: e se eu deixar de buscar aprovação, não vou perder o amor das pessoas? Esse é o grande engano. O amor verdadeiro não depende de aprovação. O que depende de aprovação é apenas a aceitação superficial, condicional, frágil. Quando você se alinha com seu self, paradoxalmente atrai pessoas que vibram na mesma frequência de autenticidade. E as que não aceitam simplesmente se afastam, abrindo espaço para vínculos mais reais. Esse é um processo natural, doloroso para o ego, mas libertador para a alma. Observe ainda como a cultura em que vivemos intensifica esse padrão. Vivemos em um mundo de performance, de métricas, de curtidas e seguidores. Tudo parece medir valor pela aprovação pública. Mas Jung nos advertiria: o valor da alma não pode ser mensurado por números. O self não cabe em estatísticas. Cada vez que nos identificamos demais com esses sinais externos, nos afastamos do centro interior. É preciso coragem para resistir a essa corrente e caminhar contra o fluxo, voltando-se para dentro. E é exatamente aqui que surge o paradoxo alquímico. Quando você já não precisa da aprovação, é justamente quando mais naturalmente recebe respeito, porque a autenticidade tem uma força magnética. As pessoas percebem, ainda que inconscientemente, quando alguém vive alinhado com sua verdade. É como se uma aura diferente emanasse, uma vibração de liberdade, e essa vibração inspira, desperta e contagia, sem esforço. Esse é o ouro alquímico que Jung dizia estar oculto na sombra. Por isso, cada vez que sentir a necessidade urgente de agradar, perceba que está diante de um portal. O desconforto é o guardião da transformação. Respire, volte-se para dentro e pergunte: o que o meu self deseja, independentemente do olhar externo? Essa pergunta simples abre uma fissura na prisão da persona e permite que a luz do self atravesse. Essa prática não destrói a necessidade de aprovação de uma vez, mas a enfraquece, desestabiliza, até que um dia você perceba que já não precisa tanto. Mas lembre-se, tudo isso ainda é apenas uma preparação.
há um segredo ainda mais profundo, um código que permanece escondido por trás do desejo de ser aprovado. E quando esse código é decifrado, a alma descobre não apenas a liberdade de viver sem máscaras, mas a revelação de que toda a aprovação verdadeira já estava presente desde o princípio, no olhar silencioso do self que sempre o observou. Hoje, você atravessou camadas invisíveis de si mesmo. A necessidade de aprovação que antes comandava suas escolhas, agora se revela como um espelho da sua sombra, uma voz que clama por reconhecimento interno e não externo. Algo profundo despertou dentro de você, um brilho silencioso que já não busca aplausos, mas escuta a própria alma. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente que aguarda sua atenção, escondida entre os arquétipos da persona e do self. Se essa mensagem tocou a sua essência, escreva nos comentários. Eu reconheço minha sombra e honro o chamado do meu self. Ao declarar isso, você ativa simbolicamente sua conexão com a individuação, selando um compromisso com sua própria transformação interior, com coragem e presença. Se algo dentro de você vibrou com essa jornada, talvez você seja um dos poucos capazes de escutar o chamado da alma em meio ao ruído do cotidiano. Inscreva-se e caminha com a gente nesse fluxo arquetípico, nesse espaço onde a psicologia profunda e a espiritualidade junguiana se encontram, abrindo portais para a consciência que desperta. Que o self conduza você pelas cavernas da sombra e pelos espelhos da alma, até a luminosa inteireza do seu próprio ser. Agora, para você que permaneceu até aqui, tenho um presente oculto, uma técnica junguiana de reconexão chamada reflexo da persona. Encontre um espaço silencioso, sente-se confortavelmente e tenha à mão um espelho e papel. Olhe fixamente seu próprio reflexo e observe, sem julgar, todas as expressões que surgem, as pequenas máscaras que se apresentam. Em seguida, escreva em uma coluna tudo o que você mostra ao mundo e na coluna oposta, o que sente internamente, mas reprime por medo de desaprovação. Depois, dialogue com cada linha, escrevendo perguntas para cada fragmento escondido. Nos próximos dias, leia essas respostas em silêncio, percebendo como o inconsciente comunica-se por símbolos, gestos e insights sutis. Este é um ritual de observação profunda, um convite para integrar persona e self, transmutando a necessidade de aprovação em autoaceitação consciente. Sua coragem de olhar para dentro, de enfrentar o reflexo da sua própria sombra, é o que transforma conhecimento em sabedoria viva e medo em poder interior. O caminho continua, e cada passo desperto fortalece a alma que escolhe viver além das expectativas alheias.